nós também cremos que hoje é o dia mais importante da história da humanidade. Não é só pessoalmente, ou para nós dessa igreja, ou para nós os cristãos, mas hoje é o dia mais importante, a celebração do dia mais importante da humanidade. Porque a ressurreição de Jesus mudou tudo. Por isso que no nosso calendário você tem lá antes de Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo, porque Jesus, nós cremos, é o Filho de Deus que veio trazer luz a esse mundo, veio iluminar as nossas vidas. E a ressurreição de Jesus eu posso dizer que é o fato mais importante do que o nascimento de Jesus, porque o nascimento dele foi algo inovador, foi a ideia de Deus de trazer Jesus, né? Porque Deus veio tentando se comunicar conosco desde sempre, desde Moisés, passando por Davi, passando pelos profetas. Deus vem tentando se comunicar com a humanidade, mas aí chegou um ponto que ele falou assim, não, eu preciso ser ainda mais claro, ainda não está funcionando como eu gostaria. Então todos esses anunciaram Jesus, e aí Jesus nasceu. Mas foi a morte e a ressurreição dele que nos trouxe salvação. Então por isso, esse dia é o dia mais importante da história da humanidade, o dia mais importante para nós, os cristãos. Por isso a gente fica emocionado de estar falando aqui sobre a vida, um pouquinho sobre a vida e sobre a história de Jesus Cristo, porque Jesus veio trazer luz para as nossas vidas e para a humanidade. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre esse assunto, e eu estava discutindo com meu pai ontem, conversando com meu pai sobre a Páscoa, e a gente trocando informações, mas mais eu aprendendo do que eu dando alguma informação para ele. E ele falou assim, puxa, você podia usar aquele texto também de Coríntios. Eu falei, puxa, agora a mensagem já está pronta, deixa para o ano que vem. Mas Paulo, lá em Coríntios, ele fala o seguinte, nada do que a gente faz sentido se não for a ressurreição de Jesus. Depois você pode ler na sua casa, 1 Coríntios 15. Não faz sentido. Paulo fala assim, a pregação não faz sentido, a fé não faz sentido. Sabe o que Paulo fala? Se Jesus não tivesse ressuscitado, era melhor cada um vai para sua casa, vamos perder tempo aqui, vamos para a exposição, vamos fazer outra coisa. Paulo chega a falar assim, vamos beber, vamos comer, vamos aproveitar, porque daqui a pouco a gente vai morrer e não vai acontecer nada. Não tem futuro. Se não fosse verdadeira a ressurreição de Jesus Cristo, não faria sentido a fé, o apóstolo Paulo fala. A minha pregação, ele fala, não teria sentido se não fosse pela ressurreição de Jesus. Então é o fato mais importante, mais marcante. E aí meu pai falou uma frase que eu até registrei aqui, ele falou o seguinte, fala assim, tem uma frase bem bacana, que assim, quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes morre uma. Alguém entendeu? Quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre uma. Falei, pai, traduz isso para a minha língua, que eu ainda não estou entendendo. O que a gente quer dizer é o seguinte, se você nasce do corpo, como todo mundo nasce, uma vez só, e você não nasce do Espírito, você tem a morte do corpo e a morte do Espírito. Quando você nasce no corpo e nasce também, pela segunda vez, no Espírito, que foi esse o papel da ressurreição de Jesus Cristo na nossa vida, quando você nasce pela segunda vez, você só morre só morre no corpo, porque o Espírito é eterno. Interessante, né? É essa a importância desse dia que nós estamos celebrando hoje. Então eu vou fazer uma bem breve recapitulação do que aconteceu nos primeiros dias, depois nós vamos ler um texto da Bíblia, falando sobre esse dia, sobre esse domingo, que é interessantíssimo, que está lá em João 20, se você trouxe a sua Bíblia. É muito interessante a forma como João olha para a ressurreição, como ele descobre, tem umas nuances, umas coisinhas assim, que talvez você já tenha lido, mas nem percebeu. E são muito interessantes, e nós vamos falar sobre isso nessa noite. Mas, rapidamente, na quinta-feira, antes da sexta-feira da paixão, o que aconteceu? Jesus foi lá para o monte orar com os discípulos, ele estava angustiado, porque ele sabia o que ia acontecer, e ele fala para os discípulos, por favor, orem comigo, porque eu estou muito aflito, estou muito angustiado. E Jesus se separou deles, foi orar, voltou, eles estavam roncando, tinham pegado no sono. Jesus falou, puxa gente, eu estou falando para vocês que eu estou precisando de oração, estou precisando de suporte, eu estou agoniado, porque eu sei tudo que eu vou ter que passar.
por favor, orem comigo. Jesus saiu, orou de novo, a hora que voltou, eles estavam dormindo de novo. Os discípulos, aqueles 12 escolhidos por Jesus. E depois da segunda vez não teve mais tempo, chegaram os guardas, a história você sabe, chegou Judas, beijou Jesus, e aí os guardas reconheceram Jesus. Isso já mostra uma coisa interessante, que Jesus era tão igual que precisava de alguém ir lá identificar. Ele não era aquele líder que andava na frente de todo mundo, ele andava no meio do povo. Então precisou que Judas fosse lá onde ele estava, beijasse, para esse é Jesus. Porque ele não se distinguia das pessoas em nada, nem na vestimenta, nem na aparência, em nada. Prenderam Jesus, isso, lembrem-me, já é quinta noite. E aí, durante a madrugada, aconteceu tudo aquilo que você já viu em filme, que você já leu, torturaram Jesus e levaram para ser julgado aqui, e depois ali eles queriam resolver logo a questão, porque o feriado da Páscoa estava para chegar, e eles precisavam resolver logo aquilo. Então não queria dar tempo para as pessoas pensarem muito. Então julga aqui, bate Jesus aqui, leva Jesus para o outro lado, não sei o quê, chegou de madrugada, e vocês, quem já passou uma noite em claro, ainda mais numa aflição dessa, sabe que você fica sem dormir, é um estresse, você quer que aquela questão se resolva logo. Então, finalmente resolveram a questão. Jesus passou a noite em claro, né? Aquelas pessoas passaram a noite em claro, e aí às 9 da manhã da sexta-feira, colocaram Jesus na cruz, pregaram ele naquela cruz. Jesus ficou na cruz das 9 da manhã às 3 da tarde da sexta-feira. Vamos acompanhando a figura do que aconteceu. Às vezes, eu sei que às vezes você já assistiu filmes que talvez sejam um pouquinho diferentes, e é curioso, quanto mais você estuda um assunto, e aí você vai assistir um filme desse, alguma coisa assim, nossa, tem tanta coisa errada, tanta coisa que não é daquele jeito, você fica... Quanto mais você sabe, menos você se diverte, né? Então, ontem mesmo, estava passando à tarde um filme lá, mas, nossa, absurdo, assim, umas coisas que não... Você olha na Bíblia e fala, não é nada disso que está escrito. Mas, enfim, o que aconteceu foi isso. Até às 3 da tarde, Jesus naquela cruz. E o que ia acontecer? O sábado, se vocês conhecem um pouquinho do calendário judeu, o dia para o judeu não começa quando o sol nasce. Vocês sabiam disso? O dia começa quando o dia anterior se põe. No pôr do sol começa o próximo dia. Então, o sábado começaria por volta das 7 horas da noite da sexta-feira. Sabiam que é assim o calendário judeu? O judeu encara dessa forma. Então, no finalzinho da sexta-feira, ao anoitecer da sexta-feira, já era o sábado do judeu. E no sábado não podia se fazer nada. Não podia carregar um corpo de um lugar para o outro, você não podia fazer força nenhuma, era a lei dos judeus, o sábado era sagrado, você não podia fazer nenhum tipo de atividade. Então, perto das 3 horas, eles sabendo que o outro dia era sábado, que o sábado já estava chegando, eles falaram assim, precisamos dar um jeito nesses 3 crucificados aí. Então, a tradição era você chegar lá e quebrar as pernas dos crucificados para certificar de que eles estavam mortos mesmo, para se livrar logo do corpo, para chegar ao sábado e eles não precisarem mexer em coisas impuras, em morte, essas coisas. Aí, talvez venha daí, né, aquela expressão, quebrou minhas pernas, não sei. Mas enfim, aí foram lá, onde estavam os 3 crucificados, e talvez com um pedaço de madeira bem grosso, né, e forte, quebraram a perna dos 2 presos que estavam ao lado de Jesus, mas como Isaías já tinha profetizado 700 anos antes, parece que estava todo mundo cumprindo o roteiro que Deus tinha feito. Isaías falou assim, nenhum osso será quebrado de Jesus Cristo, do Messias. Por alguma razão, eles não quebraram os ossos, as pernas de Jesus Cristo, mas aí pegaram uma lança e enfiaram aqui para ter certeza de que ele estava morto, para poder já se livrar do corpo. Então, caso ele ainda tivesse parecendo que estava morto, e a gente já sabia que ele já estava morto nessa hora, se ele estivesse só fingindo que estava morto, então aquela lança ali já resolveria a questão. Então, enfiaram uma lança aqui, saiu água e sangue, tamanha a angústia que Jesus já tinha passado, e provando que ele já estava morto mesmo, e pronto. Encerrado o assunto, eles iam jogar o corpo em qualquer lugar. E aí, um homem chamado José, de Arimateia, a região que ele morava, José foi lá e pediu, eu tenho um túmulo ali pertinho do Calvário, posso
ficar com o corpo de Jesus, já enterro ali, já colocamos lá no túmulo, não era enterrar exatamente, né, mas colocar na sepultura. E aí os caras falaram, nenhuma objeção, pode fazer isso, né? Só que eles falaram, mas tem uns rumores aí de que Jesus andou falando que ia ressuscitar, então assim, então coloca uma pedra na boca do túmulo e 2 guardas vão ficar de plantão ali para que ninguém venha com gracinha, né? Ninguém tenha alguma ideia infeliz de tirar o corpo de Jesus e falar que ele ressuscitou. Bom, aí José pegou o corpo e junto com um cidadão chamado Nicodemos, que havia sido iluminado por Jesus Cristo, os dois fizeram aquele processo de, não embalsamar, não é mumificar também, mas sabe aquele, passar a essência. O Nicodemos chegou, a Bíblia fala, no capítulo 19 de João, com 34 quilos de essências, de mirra, é uma mistura assim. Então, imagina o tamanho que ficou, enrolando aquelas faixas com as essências e tudo, que era o costume da época que se fazia no corpo. Então, Nicodemos e José fizeram isso tudo tinha que ser feito até o anoitecer da sexta-feira, antes de começar o sábado. E aí, Jesus ficou ali no túmulo, rolaram a pedra, eles foram embora, ficaram os 2 guardas ali. Bom, o que será que estava acontecendo com os discípulos e os seguidores de Jesus nessa hora? Jesus falou que ia ressuscitar, né? Várias vezes, algumas vezes figurativamente, outras vezes ele foi mais claro, né? Falou que ia ressuscitar. Então, puxa, se você fosse seguidor de Jesus Cristo, o que você estaria fazendo nessa hora? O que aqueles homens fizeram? Provavelmente, o que eles fizeram? Sentaram-se todos ali na porta do túmulo para esperar Jesus ressuscitar. Ele falou que ia ressuscitar, né? Então todo mundo encheu de cadeira ali, Maria, aí vieram os repórteres, né? O Datena com o helicóptero, montar aquela multidão ali na frente do túmulo. Aí o Luciano do Vale narrando, né? Falou, esse aqui é o Jesus, aquele que namorou a Madonna. Ele falou, não, Luciano, esse é outro. Aquele Luciano, quem gosta de futebol sabe que o Luciano às vezes troca os personagens. Não, aquela alvoroço, todo mundo ali na frente. Será que foi isso que aconteceu? Não foi nada disso. Jesus ficou o sábado inteirinho sozinho, ali no túmulo, morto. Mas se ele não tinha falado que ia ressuscitar, cadê os discípulos, cadê os seguidores? Eles estavam trancados em casa com medo dos guardas, porque qual que era o pensamento naquele momento? O pensamento era assim, mataram Jesus, fim da história. Acabou. O movimento que estava para começar, acabou, porque mataram o líder. O que eles vão fazer agora? Olha o pensamento dos discípulos. Qual é o próximo passo dos soldados, dos guardas, dos capitães? Eles vão vir atrás da gente, né? Mataram o líder, agora eles matam a gente, ponto final, encerra-se o assunto Jesus Cristo. E Filho de Deus, etc., põe-se uma pedra em cima desse assunto. Então, Jesus estava ali sozinho, eles escondidos, tramando, perguntando uns aos outros, o que a gente faz agora? Será que a gente muda de cidade? O que a gente faz? Para onde que a gente faz? Então, nessa situação, isso era o sábado, e o sábado foi passando, e Jesus lá sozinho, e os discípulos escondidos, e aí entrou o domingo, que começou o quê? No final do sábado. Estão acompanhando ainda? Se tiver alguém dormindo, aí você dá um... o finalzinho do sábado, começa o domingo. Então, lá por umas 7 horas do sábado, já começou o domingo de Páscoa. A Páscoa era uma festa que já era celebrada, talvez a maioria de vocês sabe, que foi a saída do povo do Egito. Então, já era uma celebração. Jesus não inventou a Páscoa, Jesus ressuscitou na Páscoa. Então, começou o domingo, Jesus continuava sozinho ali no túmulo, até que, na escuridão da noite, uma luz grandiosa brilhou ali. Segundo o relato dos guardas, era como se fosse uma luz de um relâmpago, que eles não conseguiam ver, a terra tremeu, a pedra rolou e Jesus ressuscitou. Aleluia, ele ressuscitou. Foi isso que aconteceu naquela madrugada. E aí, no meio da noite, a gente não sabe precisar a hora. Aí começa o relato de João. Ele começa a contar para a gente, daqui para frente, é aqui que nós vamos ler. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em João 20. Olha os detalhes, que talvez você não tenha percebido, como João narra o que aconteceu daí para frente. Então, abra lá a sua Bíblia em João,
capítulo 20, nós vamos começar no versículo 1 mesmo, de João 20. Ali diz o seguinte: no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, né, que para eles era o primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda, olha só, escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro. No filminho que eu estava vendo ontem à tarde, a Maria Madalena estava no sepulcro, estava dia, estava tudo claro. Eu fico assistindo e falo, preferia não saber o que eu sei, porque é muito chato você ver uma coisa que não é verdade, aqui está falando. Estava escuro ainda quando ela chegou. Então, e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. A Maria Madalena chegou lá, viu que a pedra tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Quem era o discípulo aquele a quem Jesus amava? João. Quem falou que João era o discípulo amado por Jesus? João, só ele que falou isso. Sabiam disso? É só no livro de João que João é chamado de o discípulo amado por Jesus Cristo. Eu acho que isso aqui, além de engraçado, é muito interessante, porque eu acho que Jesus fazia a pessoa se sentir mais amada do que os outros. Então ele se considerava o mais amado. Então ele fala nele na terceira pessoa, não é o João. Ela foi lá falar com o Pedro e aquele discípulo a quem Jesus amava. Então Maria correu ao encontro deles, né? E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, saíram e foram para o sepulcro. Olha que interessante, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Mas não fala o nome, é aquele é o mais amado. Ele, além de ser mais amado, ele corre mais, ele é mais rápido. É o cara. Ele, João, né, que chegou primeiro, se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. Quer dizer, ele era o mais amado, ele era o mais rápido, mas não era tão corajoso quanto Pedro. Deixa esse negócio para o Pedro, né? Deixa o Pedro chegar. Então ele ficou ali esperando. E os túmulos naquela época não são como a gente às vezes vê nas imagens pintadas. Tal. O túmulo era geralmente para baixo, uma escadinha, uma portinha pequenininha, que você tinha que descer, tudo escuro. Ali era um negócio bem diferente do que a gente vê até nos filmes também. Então, eu acho que ele ficou com medo, né? Falou, o que vai estar acontecendo lá dentro? Será que tem guarda lá? Será que eles vão nos matar? Ele ficou, talvez, com medo. Esperou João. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás do discípulo mais amado por Jesus, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, aquele que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. João está falando o seguinte, que quando ele entrou no sepulcro, ele viu todo aquele tecido dobradinho. Olha só que isso é uma coisa interessante também. Isso prova, mais uma vez, que o corpo de Jesus não foi roubado. Alguém vai roubar um corpo e fica dobrando, tudo os tecidinhos lá, arruma tudo bonitinho. Se alguém fosse roubar o corpo de Jesus, pegava com tudo, né, em 5, 6 pessoas, arrastava aquele corpo para fora e sumia. Não, estava tudo arrumadinho ali, tudo dobradinho, o lençol, o tecido que estava na cabeça estava ali do lado. E João, aquele amado por Jesus Cristo, viu e creu. Assim como Nicodemos, aquele que passou todas aquelas essências no corpo de Jesus Cristo, vocês lembram da história? Nicodemos foi na escuridão da noite falar com Jesus Cristo. Porque ele era um homem muito importante, era um fariseu de alta categoria, um líder religioso. Ele era um homem muito importante, então ele foi na calada da noite, na escuridão da noite, falar com Jesus Cristo. E aquela conversa que talvez vocês se lembram, Jesus falou que ele precisava nascer de novo. Aquele homem tão inteligente não entendeu, ele falou, mas como nascer de novo? Vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Jesus falou, não, estou falando de nascer no Espírito. E aquele homem foi iluminado por Jesus Cristo na escuridão da noite, como aconteceu aqui, e como aconteceu com João quando viu tudo isso. Ele falou,
puxa, Jesus ressuscitou. Eu creio. De ver esse túmulo vazio, agora parece que a ficha está caindo mesmo. Agora que eu estou lembrando tudo aquilo que Jesus falou, eu creio. E essa luz que brilhou para Nicodemos, essa luz que brilhou para João, essa luz que brilhou para tanta gente nessa noite, naquela época, ainda brilha para nós, ainda está disponível para nós hoje. A mesma luz. A luz que traz revelação, que traz clareza, que você, quando você é iluminado, você enxerga, você entende. Essa mesma luz está disponível para nós hoje. Então, eu quero que alguns de vocês que talvez estejam aqui essa noite, que ainda tem dificuldade para crer, dificuldade para entender, que tem lá suas questões, quem sabe hoje você possa remover essa pedra que te impede de acreditar e se expor a essa luz. É esse que é o nosso desejo nessa noite. Quem sabe você possa se expor a essa luz. Quem sabe você tenha dúvidas porque você foi criado numa outra religião. Quem sabe você tem dúvidas porque você lê muito e aí você fica confuso. E vocês já perceberam que sempre nessa época de Páscoa, se vocês não perceberam, comecem a perceber daqui para frente. Sempre perto da Páscoa, sai uma reportagem sobre a ciência, porque descobriram agora o túmulo de Jesus. Não, descobriram isso. Não sei se vocês viram, semana passada saiu na Veja que agora, de novo, o tal do Santo Sudário, não, estou falando que agora é verdade de novo. Daqui a pouco eles falam, não é verdade de novo, é mentira aquilo lá. Sempre para causar uma desestabilidade na pessoa que está querendo acreditar. Uma hora eles falam que é verdade, outra hora falam que é mentira, então isso aí deve ter muita coisa esquisita. Então, se você é um desses que ainda tem muita dúvida, hoje é uma oportunidade que você tem de se expor a essa luz de Jesus Cristo. E quem sabe se deixar transformar por essa luz, como muitos de nós, que talvez vivíamos com as mesmas dúvidas, vivíamos com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades e no processo de investigação, como Pedro e João fizeram aqui, eles foram ver, eles entraram no túmulo para investigar o que tinha acontecido. No processo de investigação, quem sabe você possa ser transformado também, como muitos de nós já foram. Bom, mas aí o próximo versículo tem uma observação que está entre parênteses, que é assim, isso está entre parênteses porque assim, isso aqui foi escrito, João escreveu isso aqui algumas décadas depois do que aconteceu, não foi em seguida, ele só terminou o livro dele algumas décadas para frente, mas todo mundo, a maioria das pessoas ainda estava viva quando ele publicou o livro dele, os escritos de João. E quando ele vivenciou isso aqui, ele ainda não tinha entendido algumas coisas, então quando ele escreveu o livro, quando ele finalizou, ele pôs essa observação aqui, ele falou assim, eles, os discípulos, quer dizer, nós, eles mesmos, ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles escutaram Jesus falar, mas talvez não tivesse dado tanta relevância a isso. Mas depois que tudo aconteceu, aí caiu uma ficha enorme. Aí eles entenderam. Então ele pôs essa observação. Na época, quando isso estava acontecendo, a gente ainda não tinha entendido que as Escrituras falavam da importância disso aqui, que a ressurreição é fundamental para o que nós acreditamos, é fundamental. Não dá para acreditar em Jesus Cristo e não acreditar nessa parte da ressurreição. É fundamental, é o fundamento da nossa fé, é a ressurreição de Cristo, é a prova de que existe alguma coisa depois da morte. É isso que Jesus comprovou. Ele falou assim, eles vão me matar, vão destruir o meu corpo e eu vou reviver, assim como vocês vão, aqueles que nascerem no Espírito. Jesus estava explicando isso, a vida toda dele ele falou isso. Então, quando ele ressuscitou, ele provou isso para a gente, sim, todos nós vamos passar pela morte, mas existe algo depois, existe uma continuação, o Espírito não morre, e é isso que a ressurreição mostrou para a gente. Bom, aí, o que aconteceu? Os discípulos voltaram para casa, e aí, como eu disse, eles voltaram, depois de ter visto isso, foram se reunir com os demais seguidores de Jesus Cristo, com os demais discípulos, trancaram bem todas as portas e janelas, ainda com medo dos guardas, mas aí eles foram falar, olha, nós fomos lá no túmulo e Jesus não estava lá.
ele tinha ressuscitado. É isso que eles fizeram em seguida. Maria, porém, a Maria Madalena, versículo 11, ficou à entrada do sepulcro. Enquanto eles foram embora, se reunir com os outros, ela ficou ali, chorando. E enquanto chorava, curvou-se e olhou para dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, a uma cabeceira, o outro aos pés. E eles, os anjos, lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela disse, levaram o corpo do meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. E nisso, atrás dela surge alguém, mas lembrem-se, o que a gente está lendo aqui, ainda estava escuro, né? Então apareceu alguém atrás dela, mas na escuridão, não tinha iluminação como a gente tem hoje, não tinha ninguém filmando, não tinha luzes especiais, ali não tinha nada disso, estava escuro. Chegou alguém ali atrás e falou assim, mulher, por que você está chorando? Quem que você está procurando? E ela, pensando que fosse o jardineiro, disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Mas era Jesus que estava ali. A primeira pessoa para quem Jesus apareceu depois de ressuscitado foi para uma mulher que naquela cultura não tinha muito valor. Vocês sabem disso. E Jesus escolheu aparecer, como Jesus sempre surpreende a gente, né? Foi a primeira pessoa que ele apareceu. E aí Jesus disse para ela, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Vocês sabem quem que era essa Maria Madalena? Essa Maria Madalena era uma mulher que, quando Jesus a conheceu, ele teve que expulsar dela 7 demônios. A mulher estava possuída por 7 demônios. Eu não sei nem como é isso. Eu já vi algumas situações aí de a pessoa ter 1, 2, sei lá. Mas 7 demônios é uma grande quantidade de demônios. Jesus teve que expulsar do corpo dessa mulher. E essa mulher, quando foi apresentada a Jesus, quando teve o contato com Jesus, foi iluminada por Jesus e virou uma seguidora de Jesus. E ela se joga nos pés dela, ela quer segurar Jesus, ela não quer que Jesus vá embora. Não, Jesus, então fica aqui, fica aqui, fica aqui. Mas Jesus disse o seguinte, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Bom, aí no versículo 19, vamos dar um pulinho, a gente vai voltar para os discípulos de novo. João, Pedro e os demais discípulos estão lá, muito trancadinhos, morrendo de medo que agora eles iam ser os próximos a serem pegos, estão lá reunidos a portas fechadas. Então olha o que diz aqui, e ainda era domingo isso aqui. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Isso aqui é interessante, é muito interessante. Primeiro, por que Jesus teve que falar paz? Porque deve ter gente que gritou naquele momento, vamos falar a verdade. Está todo mundo trancado ali, daqui a pouco surge atravessando a parede, um corpo celestial que era Jesus e aparece no meio deles. Deve ter sido uma correria, uns gritando, uns, ai Jesus! E era o próprio ali. Então Jesus falou, calma gente, calma, paz, calma. E aí Jesus faz uma coisa surpreendente, inesperada. E é por isso que ele é Jesus e por isso que não foi eu o escolhido. Porque se fosse eu o escolhido, se eu chegasse ali naquela hora, eu ia olhar para os caras e falar assim, tá vendo? Não falei para vocês? Como é que vocês não acreditaram? Não é isso que a gente ia falar para eles? Gente, quantas vezes eu falei que eu ia ressuscitar, não tinha ninguém lá na porta do túmulo me esperando? Eu falaria isso, talvez você falaria isso. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus apareceu no meio deles, falou, paz. E aí sabe o que ele fez? Ele não falou nada. Ele fez assim, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Estão vendo? Ó, você que está ali no fundo. Dá uma olhada.
Tendo dito isso, paz seja convosco, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Lógico que eles se alegraram, né? E novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus olhou para eles e soprou. Soprou o Espírito Santo sobre eles. Um deles, um dos discípulos dos 12, não estava ali naquele momento, que era Tomé. Tomé não estava ali naquele momento. E aí, depois que Jesus saiu, depois que eles ficaram ali, Tomé chegou e eles falaram, Tomé, Jesus ressuscitou. E quer saber? Ele apareceu aqui, no meio de nós. E eles deviam estar radiantes com isso. Puxa vida! O que será que Tomé fez? E eu sei que vocês sabem, mas olha só como a Bíblia é um livro perfeito, porque assim, isso aqui mostra a humanidade das pessoas. Se a Bíblia fosse um livro escrito para convencer as pessoas, talvez ele não devia mostrar esse lado negativo, né? Mas eles falam tudo com muita clareza. Tomé não acreditou naquilo. Os outros discípulos lhe disseram, nós vimos o Senhor, mas ele, Tomé, lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e se eu não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Gente, imagino a reação dos outros discípulos, né? Tomé, como é que você me fala aí? Nós estamos falando para você que nós vimos, você não acredita. Jesus falou que ia ressuscitar. Nós tivemos até uma certa dificuldade de entender que era isso que ele estava falando, mas agora nós vimos. Ele apareceu aqui. Não acredito. Só se eu colocar o dedo ali, aí eu vou acreditar. Sabe que isso, por mais desconfortável que possa parecer, isso é muito importante estar aqui, porque às vezes, alguns de nós são pessoas assim. Não, só acredito se eu vir acontecendo aqui na minha frente, se eu colocar a mão, se eu vir o milagre acontecendo aqui. Tem muita gente que é assim. Que não adianta o outro falar nem nada, mas a boa notícia é, não tem problema. Deus não se surpreende com a sua incredulidade, Deus não se surpreende com as suas dúvidas. Tudo bem você ter dúvidas, não é problema isso. O que você tem que fazer é investigar. Você tem dúvidas? Você tem dificuldades? Você não sabe se crer? Investiga. É isso que a Bíblia nos incentiva a fazer. Investiga. Não tem problema você ter dúvidas. E Tomé foi um desses que teve dúvidas. Bom, o que aconteceu? Uma semana mais tarde, no próximo domingo, né, os seus discípulos estavam outra vez ali, no mesmo lugar, e Tomé com eles. Mesma cena, as portas tudo trancadas, janelas trancadas, eles ali querendo saber o que fazer, só que nessa oportunidade Tomé estava junto com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Lógico, de novo, alguns ainda devem ter se assustado de novo, né? E aí, Jesus faz uma coisa impressionante. Mais uma vez, é por isso que ele é Jesus e ele não é um de nós. Né? Se fosse um de nós, né? Tomé estava ali. Tomé, você é um tonto mesmo, né? Você conviveu comigo, você conviveu com esses 11 aqui. Você acha que eles iam mentir para você? Você é um... quem é você? Como é que você tem coragem de duvidar, né? A gente falaria isso. Mas Jesus mostrou amor, paciência, humildade, compreensão. Jesus fez o seguinte. Gente, dá só um minutinho para mim. Tomé, vem cá. Tomé, vem cá. Pode pôr o dedo. Pode pôr. Não, Senhor, eu creio. Não precisa não. Vem aqui. Você não falou que você precisava? Põe o seu dedinho aqui, Tomé. Não, Senhor, põe o dedo aqui, Tomé. Agora aqui, ó. Põe aqui também. Não, Senhor, não precisa mais. Tomé, está vendo aqui, ó? Põe a mão aqui.
se você tem dúvidas, Jesus está falando a mesma coisa para você. Vem. Põe a sua mão aqui, põe o seu dedinho aqui. Vem, vem. Olha bem de pertinho, põe a mão aqui, não tem problema, põe a mão. Põe a mão. Você está com dúvida? Você não sabe se aconteceu, se é verdade, se essas pessoas que estão falando, será que elas estão todas enlouquecidas, ou isso pode ser verdade? Comprove, não tem problema você ter dúvida. Investigue. Venha me conhecer, venha me conhecer. Quem sabe você vai ser iluminado. Quem sabe suas dúvidas, talvez não todas vão embora, talvez não todas as dúvidas. Você pode continuar com dúvidas, mas o que você vai receber com a iluminação é tão maior que as dúvidas perdem a relevância. Perdem a relevância. Não são mais tão importantes assim, se é isso, se foi assim, ou se o cabelo estava para esse lado, ou estava para o outro, não vai fazer mais tanta diferença. Eu gosto de uma imagem assim das Escrituras, de uma parede de tijolos. Sabe uma parede de tijolos? Vários tijolinhos cimentados, assim, uma parede de tijolos. Eu acho que a palavra de Deus se parece com isso. E não com uma paredinha, sabe aqueles castelinhos que você faz de cartas ou de dominó? Que você pega, puxa um e plum, cai tudo? A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, se tem um tijolinho aqui que você não está entendendo, se você tirar ele, a parede não cai. Ela não é dependente de se você entender tudo, a verdade é uma só. É uma só na Bíblia toda. A Bíblia toda aponta para essa situação aqui. Desde o começo. Desde Moisés, comparações com o que aconteceram na vida de Moisés apontam para isso aqui. Então não tem problema se você tiver uma dúvida, mas você precisa investigar, você precisa se dar a oportunidade de remover essa pedra. E lógico, né? Tomé foi, colocou o dedo. 27, Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão, coloque a mão aqui do meu lado, pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece nessa hora que, puxa vida, como eu fui tonto. O Senhor é o Deus, o Senhor é o Filho de Deus. Tudo aquilo que o Senhor falou agora está fazendo sentido, eu estou vendo, o Senhor está aqui na minha frente, tudo agora faz sentido. Ele foi iluminado. E João acaba esse capítulo assim, da mesma forma como ele acaba o próximo, que é o final do livro. Ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, no versículo 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. E aquilo que eu estava falando, o evangelho não depende dos cabelinhos aqui, das duvidazinhas ali, é uma coisa sólida. Jesus fez muito mais coisas que a gente não sabe. É isso que ele fala no capítulo seguinte, ele fala assim, se todos, não existiria espaço para os livros de tantas coisas que Jesus fez. Não teria espaço para conter os livros se a gente fosse narrar tudo o que Jesus fez durante seu ministério. É isso que João fala. Quer dizer, tem muita coisa, muito milagre, muita talvez ressurreição de pessoas que a gente não sabe que Jesus fez. E não faz diferença, porque a verdade é uma só. Se ele fez 17, se ele ressuscitou 17 pessoas, ou 5, ou 150, a verdade é uma só. Ele era o Filho de Deus e ele passou pela morte e ressuscitou. Aleluia! E é por isso que a gente está aqui. E aí, como eu disse, a Bíblia toda tem uma mensagem única. E que o próprio João, que está escrevendo esse livro aqui, ele resumiu de uma forma brilhante. Brilhante. Tudo. Se você me pedir assim, resume a Bíblia em uma sentença. Sabe qual que é o resumo da Bíblia? É que Deus olhou lá de cima para nós, para você, para mim, para a humanidade, e nos amou tanto, que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça mais, para que todo aquele que nele crê seja iluminado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É essa a mensagem desse livro aqui.
Do Gênesis ao Apocalipse, é essa a mensagem desse livro. O que aconteceu no dia da Páscoa, há 2000 e poucos anos atrás, e que nós estamos celebrando hoje, mudou tudo, tudo. Porque Deus nos amou, Ele enviou Jesus para passar isso, para morrer naquela cruz, para ressuscitar, para nos dar a esperança de uma nova vida, uma vida eterna. Isso significa que, é uma pergunta, isso significa que quando a gente conhece Jesus, a nossa vida vira um paraíso, a gente não tem mais problema, não ficamos mais doentes? Lógico que não. No pacote da humanidade, no pacote da vida, tem dores, tem sofrimentos, tem angústias, tem doenças. Os que conhecem Jesus e os que não conhecem Jesus também passam pelas lutas, as lutas parecidas, com os problemas muito parecidos. Qual que é a diferença, então? A diferença é a forma como a gente vê o problema. Por causa de Jesus, nós temos esperança. A coisa não vai acabar aqui. A doença não vai acabar com tudo. Nós vivemos com esperança por causa de Jesus Cristo. Eu fiz um depoimento pessoal, fiz uma coisa essa semana, na segunda-feira. Eu sou meio curioso, alguém publicou lá um link de um debate sobre os filósofos, cientistas, sobre crer ou não crer em Deus, um cristão e um ateu. E eu fui assistir esse debate, durou lá uns 45 minutos, só que aí eu fui num outro link, passei a madrugada de segunda-feira até às 5 horas da manhã assistindo esses debates de ateus contra cristãos e tal. Sabe o que é interessante observar? O ateu, aquele que não crê, ele não tem uma argumentação para ser ateu. Ele só discorda da outra argumentação, mas ele não tem uma argumentação que comprove alguma coisa. A argumentação do ateu não prova nada, ele só quer contra-argumentar a argumentação de quem crê. É muito interessante. Eu sei que ninguém aqui, ou quase ninguém, vai ter paciência de ficar vendo isso aí, mas faz parte do que eu faço, eu preciso fazer isso, eu converso com todo tipo de gente, eu preciso saber conversar sobre qualquer assunto. Mas é super interessante, porque eles não têm argumentação. E aí, na hora que começa a envolver a ciência, e se volta lá no Big Bang, chega num ponto que os mais, e ali eram os mais intelectuais de todos, os escritores de livro, etc., de um monte de teorias, eles falam o seguinte: tudo começou ali com o Big Bang, com aquela explosão. E aí tudo começou ali, mas eles não conseguem explicar como que o tudo começou do nada. Como que o nada vai começar o que hoje é tudo? Tudo bem, eu não vou muito longe nesse assunto, porque eu não quero enlouquecer ninguém aqui. Mas a Bíblia, no primeiro versículo de Gênesis, fala assim: era uma escuridão, e Deus falou, haja, o quê? Luz. Quem sabe, após essa frase de Deus, aconteceu o Big Bang. E os planetas se separaram, e os universos, e etc. É muito mais coerente você crer no que a Bíblia diz, do que você inventar qualquer outra teoria. Então, tudo se resume a isso. Tudo se resume a isso. Porque Deus nos amou, Ele mandou o Seu Filho para que nós tivéssemos esperança. Então, se você tem as suas dúvidas, mas se você quer dar essa oportunidade para que Jesus ilumine a sua vida, apresente um pouquinho dessa luz para você, faça isso, mesmo com as suas dúvidas, venha com as suas dúvidas, não tem problema. Se coloque diante de Jesus com as suas dúvidas. Porque o que vai acontecer é o que aconteceu com muitos de nós. Você vai descobrir que não tem problema a gente ter dúvida, porque o que você vai descobrir supera tudo, supera todas as suas dúvidas, supera todas as suas inseguranças, supera todos os seus medos. Porque a Bíblia diz que quando a luz chega, ela expulsa toda a escuridão. A luz veio para tirar a escuridão, para acabar com o medo da morte. Medo da morte. E João encerra dizendo o seguinte: mas isso aqui que eu escrevi, esses milagres, essas poucas histórias que eu narrei,
eu escrevi para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Jesus disse uma outra ocasião também que ele era a luz do mundo. Então o convite que eu faço para você nessa noite é: deixe-se atingir por essa luz. Dê um passo. Você tem uma pedra no seu caminho, não tem problema. Dê um passo de fé. Fala: Jesus, eu tenho lá minhas dúvidas, eu nunca consegui aceitar intelectualmente tudo isso, mas eu me rendo. Eu quero ser iluminado por essa luz que veio através de Jesus Cristo. Eu quero conhecer isso. Então nós vamos, logo em seguida, nós vamos cantar uma música que fala isso, que fala dessa vinda de Jesus Cristo para trazer a luz para todos nós. A letra da música diz o seguinte: luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. A tua beleza me leva ao quê? A adorar-te. O que eu posso fazer diante dessa luz? O que eu posso fazer diante dessa luz? Eu só posso, a minha resposta tem que ser: eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Eu te amo. Obrigado por isso que o Senhor fez por mim. A outra estrofe diz: eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste. Por que o Senhor veio? Por amor. Por amor. Pobre se fez, o Senhor se humilhou, deixou a sua glória, deixou tudo. Estou falando de novo, é a mensagem de João 3,16, é a mesma mensagem. O Senhor deixou sua glória, deixou o seu reinado para se humilhar, para vir aqui como pobre, para viver entre nós, para nos dar esperança, para que essa luz chegasse a todos nós, a todos nós. Essa boa nova é para todos, para todos. O que eu posso fazer? Vim aqui para adorar-te. E numa outra parte da música diz: eu nunca saberei o preço que os meus pecados te causaram naquela cruz. Eu nunca vou saber avaliar o sofrimento de Jesus Cristo naquela sexta-feira que ele passou ali crucificado, das 9 da manhã às 3, ou naquela tortura que ele sofreu no dia anterior. Eu nunca vou conseguir avaliar o tanto que aquilo ali doeu. Mas o que eu posso fazer diante disso? Te adorar. Te adorar. Então eu quero orar com vocês agora e quero que assim, aquele que está aqui, que tem as suas dúvidas, que tem os seus medos, que ainda não comprou essa ideia, aquele que está aqui, que tem pedras no caminho para crer, tem dificuldade de crer no que a gente está falando, nessa verdade de João 3,16, que durante essa oração, você se coloque diante de Deus. Deus, eu ouvi mais uma vez essa história de Jesus, da cruz, da ressurreição, mas eu tenho lá minhas dúvidas, eu tenho lá meus medos, mas eu quero investigar, eu quero ir fundo nesse assunto, eu quero conhecer, eu quero ter a oportunidade de ser iluminado por essa luz. Então, se essa é a sua situação, ore junto comigo no seu pensamento e, quem sabe, hoje seja a sua chance definitiva de ter um encontro com a luz que Deus mudou para mudar a história da humanidade. Amém? Paizinho, Deus, eu não consigo imaginar a dor e o sofrimento de Jesus ali naquela cruz, pelos meus pecados. Eu não consigo avaliar o sacrifício que Jesus fez pela minha vida, por amor a mim, pecador, talvez o pior deles. Eu não sei porque o Senhor me amou tanto, com tanta coisa errada que eu fiz, com tanto pecado que eu já cometi. Eu não sei como que o Senhor olha para mim e me ama. Eu não consigo entender esse amor, como eu não consigo entender outras coisas. Mas nessa noite, Deus, eu me exponho à Tua luz, eu me rendo,
Eu quero investigar, eu quero te conhecer, Deus. Então, por esse amor, por esse sacrifício de Jesus, eu estou abrindo meu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida nesta noite. E eu creio que a minha vida pode ser diferente, eu creio que minha vida pode ser melhor. Por isso eu quero dar esse passo de fé nessa noite, Deus. Paizinho, eu não conheço a vida das pessoas que estão aqui, eu não sei os problemas que cada um está enfrentando, as dores, os sofrimentos. Eu não sei, Deus. Eu, Paulo, eu não sei. Mas o Senhor conhece cada coração que está nessa noite aqui. Da mesma forma que o Senhor conhece o coração daquela pessoa que está assistindo essa mensagem no seu computador ou num DVD, o Senhor conhece o coração. E o Senhor sabe a angústia que talvez esse coração esteja passando. Então, Deus, eu te peço, como teu filho já resgatado por ti, eu te peço, Deus, que o Senhor ilumine essa vida, Pai, em nome de Jesus. Mostre o teu poder, Senhor Deus. Estenda a sua mão e mostre o teu poder. Faz milagres, Senhor Deus. Transforma a realidade, Senhor Deus, a partir dessa noite, nos corações dos meus irmãos que estão aqui, Pai. E eu sei que o Senhor tem poder de sobra para fazer isso. E eu sei que o Senhor gosta de ver corações transformados. Eu sei que existe uma festa aí no céu quando um coração se rende. Então, Deus, que essa noite seja uma noite de festas aí no céu, Pai. Que as pessoas que entraram aqui angustiadas, com medo da morte, com medo do futuro, com medo do presente, que em nome de Jesus essas pessoas saiam daqui transformadas nessa noite, Deus. Pelo teu poder, Pai, não por nada do que eu falei aqui. Estou aqui cumprindo uma missão, Deus, que o Senhor colocou para mim. Eu estou te servindo aqui, Senhor Deus. Transforma as minhas simples palavras, Senhor Deus, em verdades do teu Espírito Santo nesses corações, Pai. Para que as vidas sejam alcançadas e transformadas, Deus. Porque eu sei o sofrimento que tem sido viver nesses dias, né, as agonias dessa vida, as doenças, as dores, os problemas financeiros, Deus. Por isso, eu como teu servo aqui, Deus, eu desejo ver as vidas restauradas, Pai. E eu sei que o único caminho é te conhecendo. Então, por isso, Deus, fala aos nossos corações. E aqueles entre nós, Pai, que já te conheceram, que já vivem uma vida contigo, Deus, refrigera a nossa alma, Senhor Deus. Traz uma nova esperança para as nossas vidas, Senhor Deus, um novo olhar sobre a vida, Pai. Que diante dessa verdade da ressurreição de Jesus Cristo, isso nos encha, nos inspire, Senhor Deus, para viver as nossas vidas ainda melhor, Paizinho, para te servir ainda melhor. E que a nossa resposta seja adorar o teu nome todos os dias da nossa vida, Paizinho. É em nome de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Amém.